Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje vamos falar de um caso bem difícil de engolir. O caso do menino Bernardo Boldrini. É uma história que começa com o misterioso suicídio de uma mãe e, anos depois, a morte de seu filho de 11 anos. Eu deixo aqui o meu alerta de conteúdo forte. Eu sei que episódios com crianças são difíceis, e esse em específico lida com alguns gatilhos, como negligência familiar, violência psicológica e suicídio. Esse caso foi bastante indicado, então fica aqui o meu muito obrigada pela sugestão para os crimezeiros Daniele Góes, Camila Souza, Lara Weigsing, não sei se eu falei isso certo, espero que sim, Mari Silva, Vitória Bueno, Jé Borba, Gladys Berlanda e Giovanni Yoshi. Muito obrigada. E vamos de aviso de férias, antes de começar essa história. É isso, meu povo, chegamos no fim do ano e com ele vem as grandíssimas desejadas férias. Esse é o último episódio do Café com Crime da temporada 2023. Janeiro não teremos episódio e o início da temporada de 2024 vai ocorrer no dia 7 de fevereiro. Guardem essas datas. Quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, estaremos de volta. Então, Feliz Natal atrasadinho, Feliz Ano Novo adiantadinho, curtam o janeiro de vocês pra ver algo bem fofinho, bonitinho, sabe? Antes da gente voltar pro True Crime em fevereiro. E mais uma vez, muito obrigada por um 2023 incrível. E com isso, bora começar do começo? I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2, 3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. Quem era Bernardo Boldrini? Às vezes é difícil traçar o perfil de uma criança, mas nada melhor do que o próprio para se descrever. Em 2012, ele criou o seu perfil para o Espaço da Criança, respondendo algumas perguntas básicas sobre si mesmo. Ele escreveu que seu nome era Bernardo Uglione Boldrini e tinha 9 anos na época. O nome de seus pais eram Leandro Boldrini e Odilaine Uglione. Ao lado do nome da mãe, as palavras in memoriam estavam escritas em itálico em parênteses. Sim, o Bernardo era órfão de mãe desde 2010. Em seguida, Bernardo conta que mora em Três Passos, Rio Grande do Sul, e que estuda no Colégio Ipiranga. Ele estava no 4º ano. O seu esporte preferido? O futebol. E o seu time do coração? O Grêmio. A sua comida favorita era nhoque e o seu cantor predileto, Michel Teló. Aos finais de semana, ele gostava de visitar os seus colegas. Essa era sua atividade favorita. E na categoria Meu Herói, ele respondeu Meu Pai. E em O que quero ser quando crescer, ele respondeu médico, assim como o pai. O perfil parecia indicar uma criança com um belo relacionamento e admiração pelo pai, talvez até por ser órfão de mãe e ter se apegado muito nele. Parecia que Bernardo era uma criança normal e feliz. E para os olhares distantes e distraídos, realmente parecia que a família Boldrini vivia uma vida tranquila e bem-sucedida. Formada por Leandro Boldrini, de 38 anos, a sua nova mulher, Graciele Ugolini, de 32 anos, a filha do casal Maria Valentina, de 1 aninho, e o menino Bernardo, a família fazia parte dos menos de 24 mil habitantes do pacato município de Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul. Então já dá para imaginar uma cidade de interior, pequena, por ali todo mundo se conhecia. E também conhecia a triste história de Bernardo. A sua mãe, Odilaine Uglione, conheceu Leandro Boldrini na época da faculdade. O Dr. Leandro havia se formado em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria em 1999 e tinha uma carreira exemplar. Todos os seus pacientes e colegas de profissão o descreviam como um profissional de referência, a quem todos procuravam para consultar. Na especialidade em que ele trabalhava,
falavam que não tinha melhor. Isso segundo seus pacientes e também pela sua agenda, que estava sempre lotada. O Boldrini atuou como cirurgião geral no hospital em Três Passos e era proprietário da clínica cirúrgica Boldrini. Odilane o acompanhou por toda essa trajetória. Ela era enfermeira, formada na mesma faculdade. E depois que os dois se formaram, em 1999, foram morar juntos em Campo Grande. Alguns anos depois, em 2003, o casal teve o primeiro e único filho, Bernardo Boldrini. O relacionamento do casal chegou ao fim em 2010, e o baque foi pesado para Odilane. Em fevereiro de 2010, a mulher foi ao Centro Espírita Francisco de Assis em busca de conforto emocional. Uma das pessoas que a atenderam, a Maria Isabel Neckel, lembra que Odilane confidenciou que o marido tinha pedido a separação e ela estava desesperada. Chorava muito. Ela voltou para casa, almoçou com Leandro, talvez ali tivesse tentado conversar, chegar em algum acordo, mas Leandro estava decidido pela separação. Depois de comer, Odilane confidenciou para a empregada da casa, a Neucídia Almeida e Silva, que estava cansada, sem vontade de viver. Durante o divórcio, o casal estava se encaminhando para um acordo onde o patrimônio seria dividido entre os dois. Odilane iria receber R$1 milhão, além de uma pensão. Mas isso para Odilane não era nada. E assim, na tarde de 10 de fevereiro de 2010, a mulher se dirigiu para o consultório do Dr. Boldrini e ali cometeu suicídio. Bernardo tinha apenas 7 anos. Logo cedo, ele conheceu o amargo sabor da perda de uma pessoa amada. A partir daí, sem a figura materna, a sua vida mudou para sempre. Sua futura madrasta, Graciele Ugolini, também conhecida apenas como Kelly, era funcionária na clínica Boldrini, a clínica do casal. E depois da morte de Odilane, ela assumiu um relacionamento amoroso com o Dr. Leandro, com quem teve uma filha em 2012, a pequena Maria Valentina. Há quem acredite que os dois eram amantes antes mesmo do incidente com Odilane, mas são apenas boatos que corriam soltos pela pequena cidade do interior gaúcho. Com a nova configuração familiar, Bernardo passou a viver na rua 7 de setembro 195, no bairro Santa Inês, um lugar tranquilo, de classe média, em uma casa espaçosa e confortável, com aquecimento solar e piscina. Era compatível com o status de médico renomado ostentado pelo pai. Visto de fora, era um lar como outro qualquer, mas por dentro, um lugar onde o menino viveu um inferno durante os últimos anos de sua breve vida. O filho do médico Leandro Boldrini sentiu desprezo, violência psicológica e indiferença do pai e da madrasta. A convivência familiar na casa dos Boldrini não era harmônica e quem estava atento ou fazia parte da vida de Bernardo de alguma forma sabia que as coisas não eram nada fáceis para a criança dentro de casa. Para Graciele, ele era um intruso, uma criança difícil de lidar e ela não fazia nenhuma questão de estreitar laços e incluir Bernardo nas atividades da família. Quanto mais longe, melhor. O menino era inclusive proibido de interagir com a irmã mais nova, a Maria Valentina, o que era motivo de profunda tristeza para ele. Certa vez, Bernardo comentou sobre um cartão de Natal com a família que não tinha ele. Ou seja, era só o pai, a madrasta e a filha mais nova. Eles tiveram coragem de fazer isso sem incluir o Bernardo. E o menino percebeu e comentou: "Eu odeio isso. Por que não estou junto?" A relação entre Leandro e o filho seguia pelo mesmo caminho. Era fria, distante, sem carinho, afeto e atenção. Leandro não compareceu à primeira comunhão de Bernardo, assim como na comemoração de Dia dos Pais, na Páscoa e até mesmo no último aniversário do filho, que foi comemorado na companhia de vizinhos. E era exatamente com vizinhos e até mesmo os pais de seus colegas da escola que Bernardo buscava referência e acolhimento. Na vizinhança onde ele morava, o Bernardo encontrou acolhimento com um casal que já tinha criado seus próprios filhos e agora estava com o ninho vazio. Era Jussara e Carlos Petri. Eles não tinham nenhum grau de parentesco com o menino, mas deram a ele colo e amor incondicional. Passaram a ser chamados por Bernardo de Tia Ju e Tio Carlinhos. Eram eles, e não Leandro, quem ajudavam Bernardo nas tarefas da escola, nas apresentações e até com a sua higiene pessoal. A Jussara chegou a ser homenageada pelo menino órfão no Dia das Mães no colégio. Segundo ela, o Bernardo era uma criança tranquila e amorosa.
O Bernardo passava muitos dias na casa da tia Ju, e quando ela dizia que ele precisava voltar para sua própria casa, ele resmungava que odiava o lugar onde vivia. Ela não pressionava o menino para saber detalhes do que acontecia na residência dos Boldrini. Ela voltava sua energia para cuidar de uma criança sem mãe, uma criança carente de colo e amor materno. Era isso que ela queria providenciar para ele, um ambiente de carinho. Ela conta, abre aspas, para nós, ele era como um filho. Uma vez cobrei que ele tinha errado a tabuada do 3 e ele confessou que errou de propósito, porque senão o tio Carlinhos não ia mais ensiná-lo. Isso doeu muito. Fecha aspas. Outra coisa que doía muito era o fato de que Bernardo não era permitido entrar na sua própria casa quando voltava da escola, até que o seu pai chegasse do trabalho. Sim, a madrasta, que era má mesmo, deixava o menino sentadinho na calçada. E isso todos sabiam, pois toda a vizinhança via ele sentado na rua, esperando pela volta do pai para poder entrar em casa. E, gente, imagina, né? Lembrem-se que o pai dele era médico, ou seja, passava muito tempo fora de casa entre o hospital e a sua clínica particular. Apesar da pouca idade, o Bernardo era uma criança inteligente e que corria atrás de seus objetivos. Ele foi instruído por um adulto, que não teve a identidade revelada, a procurar ajuda no Ministério Público do Rio Grande do Sul no início de 2014, quando ele tinha apenas 11 anos. E lá ele pediu para morar com outra família. O motivo era a falta de afeto dentro da própria casa. O Bernardo se encontrou com o juiz Fernando Vieira. O juiz conta que pegou o Bernardo pelas mãos, desceu as escadas do fórum e com ele foi a pé ao prédio do Ministério Público, onde fica o gabinete da promotora Dina Márcia. Lá o menino expôs os seus sentimentos e a sua situação de abandono afetivo por parte do pai, se queixando por não ter espaço para ele nas atividades familiares e que ele não era inserido nos programas ali da madrasta e da meia-irmã, e também que o Leandro trabalhava demais e nunca tinha tempo para ele. A promotora da Infância e Juventude de Três Passos, na época, a Dina Márcia Maciel, ela chegou a afirmar que o Leandro Boldrini já respondia em 2014, quando o Bernardo foi procurá-la, ele já respondia a um procedimento investigativo desde novembro de 2013 por negligência afetiva e abandono familiar. E de posse dessas informações todas, o Ministério Público ingressou com um pedido para uma audiência de conciliação entre pai e filho no dia 31 de janeiro. E essa audiência foi marcada para o dia 11 de fevereiro. Então foi tudo muito rápido, realmente deram bastante atenção para esse pedido, esse grito de socorro que o Bernardo estava dando. Gente, imagina um menino de 11 anos indo procurar um juiz para falar tudo isso e tentar se reconciliar com o pai na justiça. É muito profundo isso, né? Bem, quando realmente aconteceu essa audiência, o Leandro e o Bernardo foram ouvidos separadamente e depois houve uma conversa conjunta, onde o Leandro se comprometeu a dar mais atenção ao filho e a intermediar o relacionamento também entre a madrasta e Bernardo, para que eles pudessem criar ali um vínculo afetivo. Nessa mesma época, a avó materna de Bernardo, a Jussara Uglione, ela vivia a 300 quilômetros do neto, na cidade de Santa Maria, e ela era proibida de visitar o neto pelo ex-genro, Mas a avó Jussara, ela se ofereceu para ter a guarda provisória do menino, para que o neto pudesse se sentir acolhido enquanto as coisas ali, essa reconciliação familiar não acontecia. Mas, como Leandro se mostrou interessado em restabelecer esse vínculo com o próprio filho, o pedido da guarda por Jussara, pela avó, foi negado. A promotora Dina Márcia, ela ressaltou que permitir essa manutenção da guarda, pelo pai, quando ele se mostrou interessado, é algo de praxe. É claro que eles vão dar preferência para que a criança continue com os pais biológicos, Principalmente porque não existia denúncia de agressão física, não tinha nada assim. Era mais uma questão de falta de afeto. E também houve um consenso entre promotoria e juiz de que era possível resgatar esse sentimento de pai e filho nesta situação, Até porque o Bernardo, ele não queria ser abandonado pelo pai. Ele tinha o desejo de ser amado pelo Leandro, tanto que ele fala, o meu pai é o meu herói e tudo mais. Então, com a aprovação do próprio Bernardo, ele permitiu se permanecer ali com a família biológica em vez de ir morar com a avó ou vizinhos.
O juiz Fernando também se colocou à disposição para sempre atender pai e filho quando fosse necessário e, depois de algum tempo, ele realmente acreditava que houve uma melhora na convivência familiar porque não teve mais devolutiva desse problema. E os relatos eram de que Bernardo era menos visto nas ruas, passando a ser visto na companhia do casal, né, do pai e da madrasta. E assim, então, queria dizer que deu certo essa reconciliação e a vida seguiu para todos. A própria tia Ju, aquela vizinha que era quase mãe postiça de Bernardo, ela se mostrou surpresa quando ela soube que o menino procurou a justiça para denunciar o pai. Mas ela confirmou que ele chegou feliz da audiência. Era certo ali para ele de que finalmente ele teria o amor de Leandro. Foi nessa ocasião que o Bernardo comentou com a tia Ju sobre a possibilidade da Graciele, da madrasta, levá-lo a uma benzedeira. E ele se mostrou muito aberto a essa possibilidade, desde que tudo ficasse bem. O Bernardo, ele estava disposto a dar uma chance para essa relação com a família. Coisa que ele comentou com a vizinha e tudo mais, né? Ele disse que ele estava disponível para aceitar a aproximação da madrasta. Ele deve ter imaginado que a promessa da benzedeira era uma tentativa de deixar as coisas bem, para colocarem as diferenças de lado e iniciarem uma relação familiar de verdade. Parecia, no fim das contas, que esse sacode de ter o próprio filho buscar ajuda na justiça para ter afeto em casa deu certo em Leandro e na madrasta Graciele. As coisas tinham melhorado naquele comecinho de 2014. Prova disso foi que Graciele deixou Bernardo brincar com a própria irmã dentro de casa, coisa que nunca acontecia. Uma tranquilidade anormal pairava sobre a residência dos Boldrini. Tudo ficou ainda melhor quando, no dia 4 de abril de 2014, Graciele, Leandro e Bernardo almoçaram juntos. Olha que maravilha, olha que milagre. A madrasta também aproveitou essa oportunidade para convidar o menino para ir até Frederico Westphalen, dizendo que queria agradá-lo e prometeu comprar a ele uma TV e um aquário. 2 presentes que Bernardo desejava e, super empolgado por isso, ele aceitou o convite do passeio. E quando tudo estava bem e a vida familiar de Bernardo em paz, com afeto e tranquilidade, estava só começando, Bernardo desapareceu. Bernardo sumiu no dia 4 de abril de 2014, mas seu desaparecimento foi registrado apenas no dia 6. De acordo com o pai e a madrasta, o menino havia sido visto pela última vez por volta das 6 da tarde, quando saiu de casa dizendo que passaria o final de semana na casa de Lucas, filho da professora Simone Muller, que lecionava português para sua turma. O lugar era próximo e a família de confiança moravam a apenas 2 quadras de distância da família Boldrini. Naquele fim de semana, enquanto Bernardo estaria na casa do amiguinho, o casal Leandro e Graciele foram badalar. Sextou, sabadou, eles foram em uma festa na 3 de maio, a cerca de 80 quilômetros de Três Passos, uma festa de música eletrônica. Lá, segundo testemunhas, eles estavam bem felizes, dançando e bebendo, como todos na festa. Os 2 haviam ficado no camarote mais caro do evento, que custava R$60 por pessoa. Eles curtiram, beberam, dançaram e voltaram para casa, sem em nenhum momento se preocupar com Bernardo. Leandro não procurou saber do filho nos dias que se seguiram, e apesar de parecer algo absurdo, a situação era rotineira. Para eles era normal que Bernardo passasse longos períodos nas casas de conhecidos, sem que ninguém sequer ligasse para saber se ele havia chegado em segurança. A vizinha Jussara Petri, a tia Ju, uma vez contou que Bernardo chegou a passar 15 dias na sua casa sem que ninguém da família do garoto entrasse em contato. Ou seja, nada muito anormal para Leandro e Graciele. No domingo, 2 dias após ter visto o filho pela última vez, Leandro foi até a casa do amigo em busca dele, mas foi comunicado pela família da professora Simone que, além de Bernardo não estar no local, ele na verdade nem havia chegado lá na sexta-feira. Foi só então que as buscas por Bernardo Boldrini tiveram início, uma procura que duraria 10 dias. Naquele domingo, Leandro apareceu na casa noturna novamente, lá em 3 de maio, durante um evento de Páscoa que estava rolando. Lá ele teria dito a um dos promotores:
Perdi meu piá. Ao ouvir a triste notícia, o promotor ofereceu o microfone da casa noturna para que Leandro anunciasse para as pessoas, a fim de, alguém poder ajudar na busca pelo garoto, talvez alguém o tivesse visto ou algo do tipo. Queria espalhar a informação, mas Leandro recusou, não quis aceitar ajuda e disse que no dia seguinte iria fazer um boletim de ocorrência. E assim foi feito. Leandro e Graciele ainda esperaram mais uma noite inteira antes de registrar o desaparecimento do garoto de 11 anos. Cartazes de procura-se foram espalhados pela cidade, a história logo ganhou repercussão e passou a ser noticiada pelos jornais locais. Uma semana após o misterioso desaparecimento, Leandro Boldrini procurou a Rádio Farroupilha, emissora de Porto Alegre, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Três Passos, para pedir ajuda nas buscas pela criança, a qual ele, estranhamente, se referia apenas como menino. Olha só o que ele falou, abre aspas. A gente está com uma força-tarefa com a Polícia Civil, Brigada Militar, procurando esse menino, que é o Bernardo Uglione Boldrini. Ele está desaparecido há uma semana. Fecha aspas. Um pouco estranho, né? Você não fala, é o meu filho, né? O menino, é um distanciamento que você percebe aí na fala. Bom, durante essa entrevista na rádio, ele descreve as características físicas de Bernardo, reforça a informação de que ele saiu para ir à casa de um amigo e relata que ele usava uma camiseta preta e uma calça vermelha, do uniforme do Colégio Ipiranga. Ele também faz um apelo para que qualquer informação sobre a criança seja repassada para a polícia através do 190. Pessoas próximas da família, como a madrinha de Bernardo, a Clarissa de Oliveira, que também era amiga da mãe do garoto, amiga da Odilaine, ela e outras pessoas próximas da família estavam desesperadas em busca de Bernardo. Em uma ligação que a Clarissa fez para Leandro, a madrinha questiona o médico sobre a ida de B, como carinhosamente ele era chamado, pela madrinha, a Frederico Westphalen em companhia de Graciele. E sabe quando alguém te conta uma mentira? Você sabe que é mentira e pressiona para a pessoa se enrolar e confessar? A conversa tinha mais ou menos esse clima. A Clarice insistia em saber detalhes sobre a história contada pela madrasta, e Leandro, em paralelo, no telefone com Clarissa, conversava com a esposa que estava do lado, enquanto, estava tentando ali criar aquela história. A madrasta, ela sustentava a versão de que Bernardo tinha ficado com uma amiga dela chamada Edelvânia na praça da cidade, enquanto ela comprava a televisão. E o médico, claro, defendeu a mulher, dizendo que ela não seria jamais capaz de fazer qualquer mal a Bernardo. Questionado sobre a falta de atitude e a calma em relação ao desaparecimento do filho, o Leandro disse que o desespero não fazia parte de sua personalidade e que ele não era desses de sair gritando socorro pelas ruas. E aí, inconformado com as atitudes do Leandro e a paciência já chegando ao fim, o marido de Clarissa pegou o telefone das mãos da esposa e foi ainda mais incisivo nos questionamentos sobre Bernardo. E a certa altura, o médico pergunta o motivo do porquê que ele tá nervosinho, ao que o marido de Clarissa respondeu. O teu filho sumiu, está sumido faz uma semana e tu está aí dormindo com essa vagabunda, rapaz. Então assim, tava todo mundo muito inconformado com esse sumiço, menos o Leandro. E além da falta de desespero por parte do Leandro, e é aquela coisa, não dá pra saber como alguém vai reagir em uma situação como essa. Principalmente um cara que já demonstrava falta de afeto e interesse pelo filho, Não é algo que dá pra culpar ele, ele é o culpado porque ele não sentiu o desespero. Sei lá, você não sabe como a pessoa vai reagir. Mas o que chamava a atenção de todos, além dessa frieza de Leandro, era que antes do desaparecimento do filho, quando o assunto era o paradeiro do Bernardo, o Leandro era realmente desinteressado. Ele não ligava mesmo em saber por onde o menino andava. Então, por que ele foi à casa do amigo Lucas para buscar o filho naquele domingo? Ele não tinha esse costume, ele não ia buscar o Bernardo em lugar nenhum, ele simplesmente não se importava. Ele deixava o filho lá mais de 15 dias na casa dos outros, sem nem ligar. Então foi essa atitude de procurar Bernardo e de se importar, depois de 2 dias, essa atitude acendeu o alerta nas pessoas que conviviam minimamente com o Dr. Leandro, porque isso não era normal. Enquanto Leandro e Graciele
pareciam pouco ativos nas buscas por Bernardo, um grupo de moradores da região de Três Passos chegou a criar uma página em uma rede social para reunir informações que pudessem levar ao garoto. As publicações chegavam a atingir 50 mil compartilhamentos, e foi esse barulho que fez com que o caso ganhasse as manchetes dos jornais, portais de internet e emissoras de televisão em todo o país. Mas apesar da esperança daqueles que realmente esperavam encontrar Bernardo com vida, o seu corpo foi encontrado no dia 14 de abril de 2014. Ele estava enterrado nu, dentro de um saco plástico, em uma cova rasa, em um matagal na cidade de Frederico Westphalen, que fica a cerca de 80 quilômetros de Três Passos, onde ele vivia com a família. Começava aí o desenrolar de uma história sórdida e cheia de mentiras para acobertar um crime que chocou o Brasil. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal, no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar pro crime. Get ready for Netflix's gripping new medical drama, Pulse. Set in a cutting-edge Miami trauma center, third-year resident Dr. Danny Sims is unexpectedly thrust into a promotion when beloved Chief Resident Dr. Xander Phillips gets suspended. Then, with the emotional and physical stakes at their highest, a storm will push the hospital and its residents to their limits. Witness how life can change in a heartbeat when you're operating under pressure. Watch Pulse April 3rd, only on Netflix. As investigações tiveram início imediatamente após a denúncia do desaparecimento de Bernardo. Existia um leque de opções para o sumiço do menino. Para a polícia, a criança poderia ter sumido por conta própria, sofrido um sequestro ou ter sido assassinada. Com o passar dos dias e o avanço das diligências, as duas primeiras alternativas perderam força. Para traçar todo o percurso que Bernardo Boldrini havia percorrido no dia de seu desaparecimento, no dia 4 de abril de 2014, a polícia conversou com Graciele. Foi ela que revelou que teria ido à cidade de Frederico Westphalen para comprar um televisor na tarde em que Bernardo desapareceu. Mas ela não soube fornecer informações básicas, como a roupa que ele usava, por exemplo. Para ter acesso a essa informação, os policiais buscaram imagens de câmeras de segurança, tanto em Três Passos como em Frederico Westphalen. Ali, eles queriam encontrar alguma pista sobre o paradeiro de Bernardo. A Graciele também disse que enquanto estava na loja escolhendo a televisão, o Bernardo ficou com Edelvânia Virganovics, uma assistente social de 40 anos que era amiga de Graciele. Na praça, Edelvânia e Bernardo teriam ficado para olhar os enfeites de Páscoa. Sabendo que tinha uma outra pessoa nesse passeio de Graciele e Bernardo, os investigadores logo intimaram Edelvânia para escutar o seu lado da história. E foi aqui, no depoimento dessa mulher, que as coisas começaram a se esclarecer. Bem, na verdade, de início ela caiu em contradições e só foi complicando tudo. As coisas que ela falava não se encaixavam, então os investigadores, já desconfiados, foram em busca de provas que comprovassem o envolvimento dela e de Graciele no crime. E assim chegaram nas imagens, obtidas em um posto de gasolina que fica perto da casa de Edelvânia.
Isso desvendou o mistério. Através delas, ficou provado que Bernardo estava com Graciele quando Edelvânia os apanhou em seu Fiat Siena cinza. Algum tempo depois, a dupla de amigas retornou para o local, provavelmente para que Graciele pegasse o próprio carro, só que sem Bernardo. A polícia também constatou que nos dias que sucederam o desaparecimento, Edelvânia pagou uma prestação de seu apartamento no valor de R$6.000. Queriam saber de onde veio o dinheiro. E foi com essa pressão que conseguiram tirar algo esclarecedor de Edelvânia. Novamente intimada para prestar esclarecimentos, a polícia apresentou as provas obtidas e questionou a assistente social se havia alguma possibilidade de que Bernardo fosse encontrado com vida. Edelvânia abaixou a cabeça e disse que não. A partir daí, o objetivo dos investigadores passou a ser a localização do cadáver, e para que houvesse a cooperação de Edelvânia, a polícia apelou para o seu emocional. Afinal, Bernardo merecia um enterro digno. Ele era apenas uma criança indefesa. Deu certo. A Edelvânia correspondeu a essa investida e apontou o matagal onde a criança havia sido enterrada 10 dias antes. Com as coordenadas em mãos, a polícia solicitou ajuda do Corpo de Bombeiros e finalmente as buscas chegaram ao fim. O corpo de Bernardo Boldrini foi encontrado já em avançado estado de decomposição às margens do Rio Mico, na cidade de Frederico Westphalen. No mesmo dia, Leandro Boldrini e Graciele Ugolini foram presos, acusados de planejar e executar o assassinato. E, para surpresa de ninguém, os dois ficaram com a maior poker face, cara de plenos. A única coisa que fizeram foi questionar se havia provas contra eles, pois estavam preocupados com a repercussão do caso na mídia e provavelmente como as notícias respingariam na imagem de cada um. Claro que a notícia da prisão do pai e da madrasta correu rapidinho em 3 passos. E esse trágico desfecho da história de Bernardo causou uma certa revolta na comunidade. Porque, o próprio menino havia procurado a justiça, se queixando do pai e da madrasta, apenas para ser colocado de volta naquele seio familiar que era frio e tóxico. Assim, a sociedade passou a criticar a atuação do Ministério Público e da Justiça no caso de negligência na família Boldrini. A promotora Dina Márcia e o juiz Fernando Vieira dos Santos, que atuaram no caso no comecinho de 2014, quando o Bernardo foi procurar por ajuda, eles chegaram a convocar uma entrevista coletiva para explicar essa decisão que eles tomaram anteriormente à população. E aí, através da mídia, eles afirmaram que tudo foi feito conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, como já explicamos aqui no início do episódio. Mas essas críticas e a morte de Bernardo abalou muito Dina Márcia, que estava visivelmente nervosa na coletiva, e também o juiz Fernando, também bastante abalado com a situação. Em um tom de desabafo, a promotora chegou a dizer que muitas pessoas compartilhavam a culpa pela morte de Bernardo, que todos os que testemunharam os maus tratos e o abandono afetivo eram corresponsáveis pela tragédia, não apenas o Ministério Público. Ela disse, abre aspas, "Vocês que dizem, que horror, o Ministério Público não fez nada, eu digo, que horror que o senhor e a senhora que sabiam disso não procuraram a promotoria e nem o juiz da infância. Cada um que não nos trouxe essas informações tem um pedaço de culpa no caixão do Bernardo em Santa Maria." Fecha aspas. É pesado, né? Mas não deixa de ser verdade. De certa forma, crianças são responsabilidades coletivas. Claro que principalmente dos pais, mas é coletivo. E o que me deixa mais triste nesse caso é saber que tinham pessoas, sim, que entendiam isso ao redor de Bernardo. Tinham os vizinhos que cuidavam dele. Teve a avó que se ofereceu para ficar com o neto, mas ela foi simplesmente negada de poder ajudá-lo. A avó Jussara, mãe de Odilane, ela foi proibida pelo ex-genro de nem mesmo visitar o neto, nem para saber como ele estava. O Bernardo tinha, sim, pessoas que o amavam, que se preocupavam com ele, que queriam o melhor para ele, queriam providenciar um ambiente seguro e amoroso que ele não tinha em casa. Existia, no caso Bernardo, essa coletividade no cuidado com essa criança. Mas isso não foi suficiente para impedir que o garoto de 11 anos fosse envenenado pelo próprio pai e pela madrasta. Sim, crimezeiros. O laudo pericial confirmou a presença do medicamento midazolam no estômago, rins e fígado do Bernardo.
Infelizmente, o avançado estado de decomposição do corpo não permitiu esclarecer a quantidade da droga, nem mesmo confirmar se o remédio foi administrado via oral ou na veia. Os únicos que poderiam confirmar isso seriam os assassinos do garoto. Depois que o corpo de Bernardo foi encontrado pela polícia, as aulas no Colégio Ipiranga foram suspensas por 3 dias. A escola divulgou uma nota lamentando a cruel morte de Bernardo e decretou luto. O comunicado dizia: O Colégio Ipiranga chora com o partir de seu aluno. O teu sorriso viverá no coração de cada um de nós, que aqui estamos chocados com a forma que partiste. Bernardo, que Deus te guarde e que vivas no amor de todos os colegas e professores que rezaram e ainda rezam por ti. Bernardo Boldrini teve 2 despedidas dignas e cheias de carinho, coisa que ele buscava tanto em vida. Primeiro, ele foi velado no ginásio da sua escola, o Colégio Ipiranga, em uma cerimônia realizada por cerca de 80 pessoas, entre amigos, professores e familiares. A cerimônia de 5 horas contou com depoimentos e lembranças de seus amiguinhos, como a estudante Angélica Rodrigues, de 12 anos, que também frequentava a mesma escola. Ela lembrava como Bernardo cultivava a religiosidade em seu cotidiano. Ela falou, abre aspas, mesmo diante de todo o sofrimento que passava, sempre tinha um sorriso no rosto. Ensinou para todos que era preciso ser forte para superar todas as dificuldades. Fecha aspas. Do ginásio do colégio, o corpo de Bernardo seguiu para a capela do Hospital de Caridade de Santa Maria, cidade de origem da sua família materna, sendo sepultado finalmente ao lado da mãe Odilaine. A sua avó materna, a Jussara, compareceu ao enterro do netinho, enterrando para sempre o único pedaço de vida que restava de sua filha. Mas em meio às lamentações, um outro grito ecoava, o pedido por justiça. Com a prisão dos suspeitos, começaram a surgir provas e testemunhas que reforçavam a tese de que Graciele maltratava Bernardo. Além do testemunho da avó materna, da Jussara Uglione, e dos outros vizinhos da família, Leandro e Graciele meio que se auto-incriminaram nesse quesito também. Um vídeo gravado por Leandro e que foi apagado nos dias em que Bernardo estava desaparecido foi tão revelador quanto chocante. O arquivo foi recuperado por técnicos, havia sido gravado 8 meses antes do assassinato e nos dá uma mínima ideia sobre a vida que Bernardo levava dentro de casa, ao lado do pai e de Graciele. Nesse vídeo, havia citações sobre a mãe da criança e agressões verbais, enquanto o garoto dizia desesperado que queria se matar. Entre xingos e pedidos de socorro, Bernardo diz que denunciaria o casal por agressão física e pede o telefone emprestado. Em um dado momento, o Leandro retruca, diz saber que a mãe era o máximo para ele, mas que ela o abandonou quando decidiu dar fim à própria vida. A criança culpa o pai por essa tragédia, pelo suicídio, dizendo que ele importunava a mãe e por isso ela fez aquilo. Graciele se mete na briga e afirma que Odilaine tentou matar Leandro. E o Bernardo grita, diz que a mãe deveria mesmo ter acabado com a vida do médico. E ainda acrescenta: tomara que tu morra e que essa coisa morra junto. Se referindo aqui a Graciele. Com um tom de voz sereno, a Graciele diz que Bernardo morrerá antes. Abre aspas. Igual tua mãe. Teu fim vai ser igual o da tua mãe. Fecha aspas. A divulgação da gravação deixou a dona Jussara aos pedaços. Ela repetia que era difícil aceitar a realidade e que a fala de Graciele configurava, para ela e para o seu advogado Marlon Taborda, uma confissão da morte da mãe de Bernardo. A Jussara acreditava que a filha não era vítima de um suicídio, mas sim de um homicídio, e que o culpado seria Leandro. Ela queria que o processo fosse reaberto e lutaria muito por isso. E eu já volto para contar sobre o caso Odilaine e o fim que isso teve. Mas antes disso, ainda outro vídeo foi descoberto no celular de Leandro, um vídeo também apagado. Nesse outro vídeo, o pai discutia com Bernardo e dava um facão em sua mão, falando que se ele era homem mesmo, para ele usar a faca. Ele estava instigando o menino a ser violento.
A polícia acreditava que esse vídeo tinha sido gravado para que Leandro e Graciele mostrassem às autoridades, que estavam investigando eles, né, pela toda a questão da negligência, que na verdade Bernardo tinha um comportamento agressivo. Eles queriam culpar Bernardo pela falta de afeto que sentiam por ele, pela negligência que ele sofria. E isso foi negado pelo advogado que defendeu Leandro na época do crime. Mas é um vídeo estranho de se ter gravado. Quem fazia o papel de defensor de Leandro era Andrigo Rebelato, que além de seu advogado, também era primo de Leandro Boldrini. E ele chegou a afirmar em entrevistas que o médico era sim um, abre aspas, pai desleixado e dominado por mulheres. Fecha aspas. Mas ele dizia que ele não era um criminoso, apesar de tudo. Foi meio sincerão, né? Tipo, ele tava defendendo o cara, mas não tava passando a mão na cabeça, pelo menos. Bem, além de acreditar que a execução de Bernardo esteja relacionado a todo esse desprezo que a família sentia pela criança, a polícia também não descartava que a motivação girava em torno de um interesse financeiro. Isso porque Bernardo era herdeiro da mãe, já falecida. E caso ele morresse, os seus bens seriam herdados pelo pai, que ficaria com todo o patrimônio que até então ele deveria dividir com a ex-esposa falecida e com o filho. A verdade é que cada um dos acusados tinha uma versão para explicar essa relação com Bernardo e o que teria acontecido realmente na sua morte. Pois acredite se quiser, vai desde foi um simples acidente, até um assassinato que foi contratado, que foi pago para acontecer, e a um simples não sei de nada, não fui eu. Então vamos começar com a versão de Graciele, a versão da madrasta. O que Graciele não chorou durante a festa que frequentou com Leandro, um dia após ter matado Bernardo, ela chorou dando depoimento sobre o crime. Durante o seu interrogatório, tomado 8 dias após o encontro do corpo de Bernardo, ela negou ter aplicado uma injeção letal na criança, como Edelvânia afirmava, mas confessou ter sido a responsável pela morte e que o desfecho se deu por uma superdosagem de medicamentos. Tudo não teria passado de um grande e terrível acidente. Ela disse, abre aspas, nunca tive intenção de fazer uma coisa dessas. Devia ter contado antes. Não contei pra ninguém. Não sei como consegui guardar isso comigo. Fecha aspas. Segundo a versão de Graciele, o que teria acontecido foi o seguinte. No dia 4 de abril, ela levou o Bernardo em companhia de Edelvânia para comprar a tal da televisão lá em Frederico Westphalen. No caminho, na rodovia, ela foi multada por excesso de velocidade. A Graciele contou que depois da abordagem policial, o Bernardo pediu para retornar para casa. Só que ela falou que não ia voltar, que eles já estavam no meio do caminho. E ela já estava nervosa com alguns problemas pessoais e acabou que quis que o menino parasse de encher o saco, sabe? Então ela abriu a bolsa dela, deu um remédio para ele. Ela falou que não lembra muito bem que remédio que era esse, talvez uma Ritalina, algo do tipo. Só que o Bernardo estava agitado, começou a gritar, começou a incomodar. Então ela pegou mais remédios que tinha e deu para ele os remédios. Segundo ela, que por sinal era enfermeira, o enteado morreu dentro do carro, na frente dela e da amiga Edelvânia. Ela conta, abre aspas, de repente, vi que ele começou a babar, dormindo. Aí eu disse, esse guri não está bem. Chamei, sacudi ele e nada. Contei ainda com a Edi. Acho que dei muito remédio para esse guri. Na verdade, ele não tinha mais pulso. Já estava morto. Sou enfermeira. Eu sei, eu conheço. Fecha aspas. É engraçada essa fala, né? Eu sei que estava morto, porque eu sou enfermeira e eu conheço. Mas na hora de dar um remédio, um calmante pro menino, ela deu uma superdosagem, deu uma overdose. Isso ela não sabe, pra isso ela não é enfermeira, né? Ela só sabe reconhecer que tá morto, mas dar remédio... Ai, gente, sério, é umas coisas que essa pessoa fala que não desce, sabe? Enfim, segundo ela, quando ela viu que o Bernardo estava sem vida, ela ficou desesperada. E em vez de fazer o que qualquer profissional de saúde faria e tentar socorrer o garoto ou chamar a polícia, ela fez o oposto. Achou que sumir com o corpo seria uma ideia melhor, e assim o fez. Graciele afirmou que Edelvânia foi quem deu a ideia de um lugar onde poderiam enterrar Bernardo. Ela também foi enfática ao dizer que Leandro nada sabia e que ela não contou para ele o que havia acontecido. Bem, contradizendo absolutamente tudo que Graciele disse, a versão de Edelvânia é de que tudo foi premeditado.
Edelvânia Virganovics relatou à polícia que Graciele teria a procurado para acabar com a vida de Bernardo 2 meses antes do crime. Tudo estava planejado desde fevereiro, logo na época que o menino foi buscar ajuda na justiça, né, e foi denunciar o pai por negligência. O plano de Graciele era simples: matar Bernardo com um remédio intravenoso e encontrar um local para sumir com o corpo. Mas para isso ela precisava de ajuda, e a difícil situação financeira de Edelvânia parecia ser o calcanhar de Aquiles daquela assistente social. E, pelo dinheiro, ela topou essa tamanha crueldade contra Bernardo. Em troca da ajuda de Edelvânia, Graciele daria para a amiga R$6.000 e ainda ajudaria ela a quitar o seu apartamento, um valor total de quase R$90.000. Ou seja, Edelvânia teria sido paga para assassinar a criança e auxiliar na ocultação de seu cadáver. Segundo a assistente social, a justificativa de Graciele para o crime era que o menino incomodava muito e era um peso na vida do casal. E mais, essa não seria a primeira vez que a madrasta atentaria contra a vida da criança, pois ela já havia tentado asfixiar Bernardo com um travesseiro. Essa história já tinha sido contada em depoimento por uma ex-babá de Bernardo. Essa tentativa de homicídio aconteceu em novembro de 2013 e foi relatada a Elaine Haber, a ex-babá, pelo próprio Bernardo. Assim que a babá ficou sabendo disso, ela entrou em contato com a avó materna do menino, a Jussara, né? E a Jussara acionou o Conselho Tutelar e o Ministério Público Estadual, dando origem ao primeiro processo respondido pelo pai. O problema é que, ao ser chamada para depor, a Elaine omitiu a agressão detalhada pelo Bernardo porque ela tinha medo de sofrer represálias. E aí o processo, como já sabemos, não deu em nada. Mas uma outra pessoa tomou a frente e veio falar. Botou a boca no trombone. Foi uma testemunha-chave que jogou uma pá de cal em qualquer possibilidade de Graciele sair ilesa da acusação de assassinato. Uma amiga da madrasta, que permaneceu anônima, contou à polícia que Graciele a procurou em janeiro de 2014, de novo na mesma época que Bernardo estava buscando ajuda da justiça, né? Dizendo que ela pretendia matar o menino com a ajuda de Leandro e que só não havia colocado o plano em prática ainda porque ela não tinha um poço para jogar o corpo. Como essa amiga se apavorou com isso e criticou a ideia, Graciele não fez nenhuma proposta financeira para convencê-la a participar do crime. E assim, a delegada Caroline aposta que foi depois disso, dessa recusa dessa primeira amiga, que a Graciele pensou em Edelvânia e foi procurá-la. Então, resumindo, a versão de Edelvânia era que ela foi paga para ajudar a Graciele nesse assassinato e na ocultação do cadáver, e que Graciele teria dado uma injeção letal no Bernardo para o matar. A única coisa em que a versão de Edelvânia e de Graciele foram iguais foi na afirmação de que Leandro não sabia do plano. Apesar disso, a Edelvânia afirmou que ele daria graças no futuro pelo sumiço do próprio filho. E Leandro, então? O que ele tinha para dizer em seus primeiros depoimentos? Nada. Absolutamente nada. Enquanto Edelvânia e Graciele davam versões distintas para o assassinato, a defesa do doutor Leandro Boldrini negava veementemente a sua participação como mentor intelectual do crime. Mas chama a atenção as suas contradições. Para vizinhos e conhecidos, o Leandro dizia que não tinha como tentar contato com Bernardo naquele fim de semana do seu desaparecimento, porque ele havia deixado o telefone em casa antes de sair. Mas para a polícia, ele dizia que ligou sim para Bernardo na sexta, no sábado e também no domingo, na tentativa de localizá-lo, mas sem sucesso. E aí vamos lá, supondo que Leandro fosse inocente, nós teríamos aí mais uma questão pessoal. Se o cara é pai, liga para o filho e o filho não atende, por que ele não entrou em contato com a família do amigo que estava brigando a criança durante o final de semana? Se ele estava tão preocupado assim, né? O homem liga, a criança não atende e tudo bem? Fica por isso mesmo? Ele não se preocupa em ir atrás? Não faz o menor sentido. Mas, segundo Leandro, era isso. Ele ainda justificava, dizendo que achava que o filho era independente o suficiente para dar os seus rolês sozinhos, e acabou que ele deixou por isso mesmo.
Apesar da polícia ter bastante provas contra Graciele e Edelvânia, não tinha muita coisa que apontasse Leandro no crime, a não ser a receita médica em seu nome para o exato medicamento que matou o garoto, uma receita usada na farmácia por Edelvânia, que foi comprar o remédio. Além disso, o inquérito apontou também que o pai de Bernardo teria descartado pistas de um possível paradeiro do menino, sem interesse em conferir imagens que poderiam indicar o destino da criança. O homem nem fingiu preocupação, e a delegada acredita que esse seja um indicativo de que Leandro já soubesse que Bernardo estava, na verdade, morto, e por isso não fez esforço nenhum para o procurar. Agora que vocês já conhecem as versões dos acusados, vamos à verdade. O que as investigações teriam descoberto? O que realmente aconteceu no dia do crime? No dia em que Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi morto. Os preparativos para o assassinato de Bernardo Boldrini se iniciaram no dia 2 de abril de 2014, 2 dias antes do crime. Um vídeo de segurança de uma propriedade próxima à área de mata onde o corpo de Bernardo foi desovado mostra que Graciele e Edelvânia foram ao local. O carro que pertencia ao pai do menino foi visto circulando nas imediações. Provavelmente foram fazer o reconhecimento do local, ensaiar como seria, por onde passariam, onde levariam o corpo. Foram planejar, arquitetar um crime cruel 2 dias antes. A cidade de Frederico Westphalen foi escolhida por ser o local onde Edelvânia morava. Ela conhecia bem a área. Foi nesse dia também que as duas amigas compraram uma cavadeira e uma pá para criar o buraco onde esconderam o corpo e passaram também em um mercadinho para comprar soda cáustica, com a intenção de que esse produto acelerasse a decomposição do cadáver e que não causasse cheiro, o que poderia chamar a atenção de moradores da região. Um dia antes do crime, portanto no dia 3 de abril, Edelvânia voltou ao local escolhido para enterrar Bernardo com o seu Siena cinza para abrir a cova. A movimentação também foi comprovada por imagens de câmeras de segurança das fazendas da região. E isso ela não teria feito sozinha. Como o terreno onde o corpo de Bernardo foi encontrado é difícil de escavar, a polícia prosseguiu com as investigações, ouviu testemunhas que apontaram a presença de um novo suspeito nos arredores do local dias antes do crime, e concluiu que, na verdade, Evandro Virganovics, irmão de Edelvânia, teria sido o responsável por abrir a cova rasa utilizada para enterrar Bernardo. No dia 10 de maio de 2014, o Evandro foi preso como suspeito de participação na ocultação do cadáver. O Evandro era motorista de caminhão betoneira e funcionário de uma empresa de concretagem na cidade onde Bernardo foi morto. E por lá ele trabalhou pelo período de 3 anos, exercendo as suas funções sem nunca ter se envolvido com problemas, nenhum ato de indisciplina, nada. Um dos diretores, da empresa que ele trabalhava ficou super surpreso ao saber da sua prisão, porque ele não apresentou nenhum nervosismo, mesmo depois que Edelvânia foi presa, Então Evandro, mesmo depois que a irmã tinha ido para o Chilindró, ele continuou trabalhando normalmente todos os dias, como se nada tivesse acontecido, até que ele foi abordado pela polícia com um mandado de prisão. Enfim, temos aqui mais uma pessoa que se envolveu nesse crime cruel. Mas vamos voltar para o dia do crime. Então a gente já sabe que elas foram antes para escolher o local, depois no dia anterior foi junto com o Evandro, a Edelvânia e o Evandro, para abrir a cova. E aí, depois que os irmãos abriram a cova, no dia seguinte chegou a hora de colocar o plano em prática. A Graciele enviou uma mensagem de texto para sua cúmplice e confirmou o encontro que levaria Bernardo à morte. Por volta do meio-dia do dia 4 de abril, a Graciele, o Leandro e o Bernardo almoçaram juntos e a madrasta aproveitou a oportunidade para convidar o menino para ir a Frederico Westphalen com a desculpa de que ia comprar para ele uma televisão e um aquário. O Bernardo, empolgado, aceitou o convite. E lembrem-se, nesses dias antes de sua morte, o Bernardo estava vivendo uma tranquilidade incomum em casa. Estavam permitindo que ele brincasse com a meia-irmã, estavam prometendo presentes, passeios, almoços em família. Ele não era mais trancado para fora de casa. A vida parecia finalmente estar feliz. E isso me deixa tão
puta, porque só mostra que eles sabiam tratar o Bernardo bem. O Leandro e a Graciele sabiam das necessidades afetivas do garoto. Eles sabiam como proporcionar isso a ele, tanto que o fizeram por poucos dias antes de matá-lo. Só não o faziam sempre porque não queriam. Era proposital, era maldade. Antes de iniciar a viagem para Frederico Westphalen, a Graciele ofereceu uma dose de midazolam para Bernardo. Disse que queria evitar enjoos durante o percurso. Mas esse medicamento, ele é um forte sedativo capaz de diminuir a capacidade respiratória de quem o toma. E uma superdosagem pode sim levar à morte. Durante o trajeto, a Graciele foi multada por excesso de velocidade na rodovia ERS 472, entre os municípios ali de Tenente Portela e Palmitinho. A ansiedade pelo que estava por vir deve ter sido responsável pela pressa dela e pelo velocímetro bater em 117 km por hora. O policial rodoviário federal sargento Carlos Vanderlei de Veiga foi o responsável pela aplicação dessa infração, e ele disse que viu o Bernardo no banco de trás do carro, que ele estava calmo e tranquilo, e que Graciele também permaneceu calma mesmo depois de ser multada. Para o sargento Veiga, a madrasta deu a versão da aquisição do televisor, e por isso ela foi liberada para seguir a viagem. Quando Graciele e Bernardo chegaram ao destino, Edelvânia já os esperava. A pá estava no porta-malas e os medicamentos que seriam utilizados para matar o garoto estavam ao alcance das mãos. Nada mais poderia dar errado. Para Graciele, era só seguir o combinado e voltar para casa como se nada tivesse acontecido, seguir a vida sem o peso que carregou durante os anos em que viveu como madrasta do menino. Edelvânia disse que o midazolam também foi aplicado na veia da criança e que para convencê-lo a tomar, a Graciele teria dito que o levaria a uma benzedeira, mas que seria necessário tomar uma picadazinha na veia. A história da benzedeira já havia sido citada pela vizinha que acolhia o Bernardo em sua casa. Provavelmente a Graciele já estava trabalhando com essa história para convencer o Bernardo, utilizando essa narrativa de que todos precisavam se esforçar para que a relação deles melhorasse. Tanto que, para a tia Ju, ele afirmou, o Bernardo disse, que se fosse pelo bem de todos, que ele estava disposto a ir nessa tal da benzedeira. E por isso, por estar disposto a reatar os laços com a madrasta, ele aceitou tomar uma injeção. O remédio que matou Bernardo foi comprado por Edelvânia com uma receita controlada em seu nome e assinada por ele mesmo, o Dr. Leandro Boldrini, o pai da criança. O medicamento foi comprado em uma farmácia de Frederico Westphalen com o seu cartão de farmácia. Depois que Graciele matou Bernardo, ela e Edelvânia despiram o cadáver da criança, inseriram-no num saco, aplicaram soda cáustica sobre o corpo, o cobrindo com pedras e terra. O abandonaram em uma cova rasa. Graciele então voltou para a cidade de Três Passos. Criou aí a história de que a criança teria saído de casa para passar o final de semana na casa do amigo, e assim ela foi curtir o fim de semana com o maridão no camarote de uma festa de música eletrônica. O desaparecimento de Bernardo ainda não havia sido noticiado, mas quem estava no evento garante que o casal parecia estar super à vontade e com zero preocupação. Nenhuma ruguinha na testa, nada. Estavam livres, leves e soltos. Para a Polícia Civil, estava claro que Graciele não gostava de Bernardo e que tinha a ilusão de que viveria o seu conto de fadas sem ninguém para atrapalhar caso o garoto sumisse de sua vida. O pai do menino tinha conhecimento dessa falta de afeto, mas o que choca mesmo é que o próprio Leandro também não demonstrava amor pelo filho. O inquérito coloca o pai como mentor intelectual do crime e que, apesar de não ter participado ativamente da execução da criança, também carrega sangue nas mãos. Além da habitual frieza de Leandro com Bernardo e da receita assinada por ele, comprando o medicamento que levou o filho à morte, uma das escutas telefônicas colocadas nos telefones do casal apontaram que os advogados dos acusados já trabalhavam em uma estratégia de defesa mesmo antes do resultado das investigações vir à tona. Nessa versão, Graciele e Edelvânia assumiriam o crime sozinhas e Leandro assumiria todas as despesas com a defesa da dupla por possuir melhor situação financeira e para, claro, preservar a sua imagem.
Fato é que até hoje, Graciele e Edelvânia negam que Leandro tenha qualquer participação no sumiço de Bernardo. Com a investigação caminhando para provar que Leandro e Graciele estavam envolvidos com a morte de Bernardo, ressurgiu o caso de Odilaine Uglione. As suspeitas da avó Jussara de que a filha havia sido assassinada e não cometido suicídio foram ouvidas. Afinal, o fato do ex-marido e da mulher estarem sendo acusados de matar o próprio filho era de grande interesse para a investigação do caso Odilaine. E por isso, o caso do misterioso suicídio da mãe de Bernardo Boldrini foi reaberto. A morte de Odilaine Uglione aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2010, também em 3 passos. O inquérito policial inicial apontou que ela comprou um revólver calibre 38, se dirigiu à clínica de Leandro Boldrini e atirou contra a própria cabeça na presença de Leandro. O médico disse que conversava sobre amenidades com a então esposa, quando ela, do nada, tirou a arma da bolsa e apontou para ele. Sem pensar 2 vezes, Leandro correu para fora da sala, mas antes mesmo de chegar à porta, ele ouviu o tiro. Sem olhar para trás, foi até a recepção da clínica e pediu para que chamassem o resgate. O processo conta ainda com depoimentos de testemunhas que estavam na sala de espera e com documentos sobre uma possível divisão de pensão a ser paga após o processo de separação do casal. Odilaine deixou uma carta de despedida, mas a sua família alegou falhas na investigação e pediu a reabertura do processo. Entre as principais divergências apontadas estavam o local exato da lesão no crânio, lesões no antebraço e lábio inferior da vítima, lesões em Leandro Boldrini, vestígios de pólvora na mão esquerda da vítima, que era destra, e o fato de Odilaine ter procurado a polícia dias antes de sua morte para dizer que era ameaçada pelo esposo e a possibilidade da tal carta de despedida ter sido fraudada. Então são muitas coisas. Aliás, sobre a carta, um período grafotécnico contratado por Jussara chegou a afirmar que a letra não era de Odilaine. Suspeitas surgiram de que a carta de suicídio teria sido escrita, na verdade, por uma funcionária da clínica Boldrini. Todos esses pontos precisavam ser investigados com mais empenho e com o novo fato do homicídio de Bernardo, o inquérito foi reaberto pelo Ministério Público. Com a reabertura, a polícia descobriu que Odilaine contratou um detetive particular para investigar Leandro e desse detetive, ela recebeu um dossiê completo sobre as puladas de cerca do marido, inclusive com Graciele. Essas traições teriam sido o motivo que levou o casal a buscar pelo divórcio. Mas tinha dinheiro na jogada, né? A divisão do patrimônio renderia a Odilaine a bagatela de R$1 milhão e uma pensão. O Ministério Público encaminhou a carta deixada pela mãe de Bernardo para que houvesse novos exames. Acabaram constatando que a letra era mesmo de Odilaine. Também investigaram o caso mais a fundo, tomando novos depoimentos de testemunhas e realizando novas perícias. O corpo de Odilaine foi até mesmo exumado. Mas apesar de todos os esforços investigativos após a reabertura do caso, a conclusão foi a mesma. Em 2016, a nova investigação da polícia concluiu que Odilaine realmente cometeu suicídio e o caso foi definitivamente dado como encerrado. 1 ano depois desse novo desfecho, em 2017, a dona Jussara foi internada no Hospital de Caridade de Santa Maria, na região central do Rio Grande do Sul. Ela apresentava complicações por um quadro de insuficiência cardíaca. Ela passou mais de 1 mês internada, mas não resistiu, falecendo no dia 25 de agosto de 2017. Apesar de ter tido sua voz ouvida no caso da filha e ter tido novamente uma investigação aberta, a avó Jussara não conseguiu ver a justiça fazer o seu papel no caso de seu neto, Bernardo Boldrini. O julgamento só viria a acontecer 2 anos depois de seu falecimento.
Mais de 100 depoimentos foram colhidos durante a investigação, e a questão da desarmonia familiar, o descaso do pai e da madrasta com a vítima, ficaram comprovados pela equipe da delegada Caroline Bamberg. 29 dias depois do corpo de Bernardo ter sido encontrado, o inquérito foi finalizado e entregue ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia à Justiça. Leandro Boldrini, Graciele Ugolini e Edelvânia Virganovics foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado, com os qualificadores mediante paga ou promessa de recompensa, motivo fútil, meio insidioso, dissimulação e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além da ocultação de cadáver. E para esse último crime foi indiciado também Evandro Virganovics. O julgamento dos acusados teve início às vésperas do assassinato completar 5 anos, em 11 de março de 2019. O depoimento de Leandro, durante o seu julgamento, é o de uma frieza que causa espanto em qualquer pessoa que tenha um pouco, mas só um pouquinho mesmo, de sensibilidade e empatia. A maneira como ele fala de Bernardo comprova o que testemunhas disseram ao longo da investigação. O homem não foi capaz de amar e demonstrar afeto pela criança em vida, e nem mesmo depois de sua morte. E mais, a roupa que ele foi usando para o julgamento diz muito. Era uma camiseta branca, com a pegada de 2 pés, feita por uma criança na escola, sabe? Como se tivesse pisado em uma tinta azul e depois pisado na camiseta. A camiseta também vinha com a frase: "Pai, sigo os seus passos". A assinatura é de Maria Valentina, a filha dele com Graciele. Impossível presente de Dia dos Pais, eu imagino. Eu não sei vocês, mas eu acho isso um pouco revoltante, né? Querer se mostrar um pai exemplar, usar uma camiseta dessa, depois de não ter sido pai de verdade para o filho e de estar ali por ter matado o garoto. É realmente uma falta de noção incrível. E assim, o Leandro parece que realmente não entende essa falta de noção. Ele não entende que ele foi um pai ruim para Bernardo, porque ao invés de adotar um discurso de defesa, o médico preferiu reclamar da personalidade de Bernardo durante o interrogatório, dizendo que ele era uma criança difícil. Para justificar a sua ausência em eventos da vida da criança, o Leandro Boldrini disse que o filho não era assíduo na catequese, porque ele era coroinha, né? E que ele também não foi à primeira comunhão do garoto porque tinha outro compromisso marcado junto com a Graciele. Ele, gente, só não ligava, e nem durante o interrogatório ele finge que liga. Que eu não sei o que é pior ou melhor. Mas enfim. Claramente, Leandro não confessou o crime. Ele preferiu pôr a culpa toda na mulher, na Graciele. E apesar das evidências contra Leandro serem indiretas, a promotoria defendeu que todos estavam envolvidos no homicídio da criança, que o conjunto probatório era suficiente para pedir a condenação dos 4 réus. Enquanto ouvia a apresentação da promotoria, o doutor Leandro não alterou a fisionomia, não esboçou qualquer reação, ficou frio, gelado como sempre, era praticamente uma pedra de mármore. Já Graciele, durante o julgamento, ela mudou um pouco a versão que ela havia contado antes, provavelmente por instrução dos seus advogados. Ela passou a admitir, sim, a sua culpa pela morte de Bernardo, mas disse que a criança quem pegou os remédios que estavam em sua bolsa. Ela negou que teria oferecido o Midalozan para Bernardo. O medicamento seria para uso próprio dela, e a receita para a obtenção do medicamento teria sido furtada por ela com o carimbo do Leandro Boldrini e que ela teria forjado a assinatura do médico na receita. Assim, ela claramente tentava livrar o Leandro do crime, né? Coisa que ela dizia que ele não tinha responsabilidade nenhuma. Já o depoimento de Edelvânia também mudou para o julgamento. Ela até incluiu aí um amante de Graciele nessa história para justificar a ida de Graciele a Frederico Westphalen, né, a cidade onde o Bernardo foi morto e enterrado. Em sua nova versão, a Edelvânia disse que acobertava um relacionamento extraconjugal da amiga e que teria ficado no carro com Bernardo para que ela pudesse encontrar o amante.
A ida de Bernardo teria sido um incidente e contra a vontade de Graciele, porque ele atrapalharia os seus planos com esse tal namorado. E impaciente com a demora da Graciele, o Bernardo teria perdido o controle, teria ficado bravo, agitado, e quando a Graciele voltou para o carro, para poder acalmar ele, ela abriu a bolsa e deu os remédios para ele, e ele desmaiou em seguida. Quando Graciele não quis procurar ajuda médica e nem mesmo da polícia, a Edelvânia acabou indicando um local onde poderiam enterrar Bernardo sem a ajuda de mais ninguém. Ou seja, ela livra aqui a cara do irmão dela, né, do Evandro, dizendo que ele não ajudou, enfim, a cavar a cova. Finalmente, no dia 15 de março de 2009, a Justiça proferiu a sentença para os réus, que foi lida pela juíza Susilene Engler Verli. O Leandro foi condenado a 33 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. Graciele Ugolini, a madrasta, foi sentenciada a 34 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Edelvânia Virganovits foi condenada por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e pegou uma pena de 22 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado. Já Evandro Virganovits foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples e ocultação de cadáver. Como ele já estava preso há 5 anos, assim que ele foi julgado, pôde cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto. Todos os réus entraram com recurso, mas apenas Leandro Boldrini teve o direito a um novo julgamento, que aconteceu em março de 2023. Em seu segundo encontro com a justiça, o Leandro saiu condenado novamente, dessa vez com uma pena um pouco menor que a primeira, em 31 anos e 8 meses, em regime fechado. Em setembro de 2023, o casal Boldrini voltou ao banco dos réus pelos crimes de tortura, abandono material e submissão e constrangimento cometidos contra Bernardo. O promotor de justiça Bruno Bonamente ressaltou em sua denúncia que os réus expuseram a vítima a intenso sofrimento mental, com o único propósito de desestabilizá-lo emocionalmente, provocando terror e eliminando qualquer possibilidade do garoto viver uma vida plena e saudável. Como forma de tortura, o menino não podia sequer conviver e interagir com a irmã, além de receber ameaças, inclusive de morte, conforme constatado em vídeo recuperado do celular do pai de Bernardo. Ambos foram condenados pela justiça a uma pena de 5 anos e meio de detenção, além de pagamento de multa. Logo após a prisão preventiva de Leandro e Graciele em 2014, a filha do casal, Maria Valentina, de 1 ano de idade, passou a morar com uma tia materna, a Simone Ugolini. Simone é enfermeira, é madrinha de Maria Valentina e tem também um filho de 5 anos que passou a conviver com a menina. Em meados de 2023, Leandro Boldrini atingiu o requisito de tempo previsto para passar do regime fechado para o semiaberto. Ele cumpriu 2/5 da pena, por isso alcançou esse direito à progressão, já que ele trabalhou desde o início na prisão. Só que por falta de vagas no sistema prisional, Leandro acabou beneficiado pelo uso de tornozeleira eletrônica, sem precisar voltar para a prisão. Depois de passar um período de 5 meses em liberdade, em novembro de 2023, o Leandro Boldrini voltou para a prisão e atualmente cumpre pena no Presídio Regional de Santa Maria. Apesar de ter recebido o benefício da progressão de sua pena ao regime semiaberto, o Leandro só poderá sair da unidade quando possuir uma carteira de trabalho assinada. Até lá, permanece atrás das grades. Com Edelvânia Virganovits, foi a mesma coisa. Ela passou a usar tornozeleira eletrônica esse ano, em vez de ir para o regime semiaberto. No seu caso, o motivo foi por questões de segurança. Ela cumpria a pena isolada das demais detentas e o seu advogado afirmou que, abre aspas, é difícil assegurar a integridade física dela em uma instituição de regime semiaberto. Acreditamos que o mais seguro é que ela possa cumprir pena em um domicílio na região de Frederico Westphalen, com horário determinado para trabalhar e voltar para casa. Fecha aspas. A sugestão foi aceita pelo magistrado Geraldo Anastácio Brandeburski Jr.
Ele considerou que Edelvânia havia passado por exame criminológico conduzido por uma psicóloga e possuía, abre aspas, conduta plenamente satisfatória. Fecha aspas. Ela ganhou ainda o direito a 5 saídas temporárias por ano, por período de até 7 dias. Já a madrasta, Graciele Ugolini, não teve a mesma sorte do marido e da amiga. Ela permanece presa e, de acordo com o Tribunal de Justiça, ela terá direito ao regime semiaberto em julho de 2026. Graciele e Leandro não se falam mais. Em 2014, mesmo ano da sua prisão, Leandro solicitou na Justiça a separação de ambos. Evandro Virganovitz está em liberdade condicional desde o julgamento, em 2019, trabalhando e tentando refazer a sua vida. Uma chance que o menino Bernardo não teve. Esse foi o revoltante caso Bernardo Boldrini. O coração aperta por essa criança e todo o seu sofrimento em vida até a sua morte. O caso serviu, pelo menos, para a criação de uma nova lei, a Lei Menino Bernardo, ou Lei da Palmada. A lei foi aprovada no Senado no dia 4 de junho de 2014 e proíbe o uso de castigos físicos ou tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e adolescentes. Por meio dela, pais que maltratarem os filhos serão encaminhados ao Programa Oficial de Proteção à Família e a cursos de orientação, tratamentos psicológicos ou psiquiátricos, além de receberem advertência. Já a criança que sofrer agressão, por sua vez, ela deverá ser encaminhada a tratamento especializado. A Lei Menino Bernardo prevê ainda multa para médicos, professores e agentes públicos que tiverem conhecimento de agressões a crianças e adolescentes e não denunciarem as autoridades. É uma luzinha no fim do túnel para que casos como o de Bernardo jamais aconteçam novamente. Para quem ficou imaginando os personagens dessa história enquanto eu narrava o caso, não se preocupe, temos imagens para vocês. Amanhã, quinta-feira, eu vou postar todas as fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter, o @caféccrime. E um último lembrete, como eu falei no início desse episódio, chegamos ao fim do episódio e ao fim do ano. E com ele vem as férias, então só lembrando que esse é o último episódio do Café com Crime da temporada de 2023. Em janeiro não teremos episódio e o início da temporada de 2024 vai ocorrer em 7 de fevereiro. Enquanto estou de férias, os apoiadores do Café com Crime lá no Apoia-se ainda vão receber o episódio extra do mês de janeiro, e eu continuarei postando conteúdo no Instagram. Então apoie no Apoia-se e segue a gente no Instagram para não ficar com tanta saudade da Dona Café. Eu vejo vocês em fevereiro de 2024 e até lá, sejam o apoio que as pessoas ao seu redor precisam, porque de desgraça já basta esse podcast. Feliz Ano Novo e tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, apresentado e roteirizado por mim, Stephanie Zorubi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto de Ana Paula Almeida. As fontes de informação utilizadas foram Ministério Público do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Superior Tribunal de Justiça, Diário SM, Portal G1, A Gazeta do Povo, Jornal Repórter Canabarro, Portal Terra, Revista Veja, Jus Brasil, Portal GZH, Jornal Hoje, Portal UOL, O Globo, Folha de São Paulo e Portal Correio do Povo.